Olá! Já pararam para pensar como é que um simples cone amarelo ou uma placa vermelha podem, literalmente, salvar vidas no ambiente de trabalho? Pois é, por trás dessas cores e símbolos existe toda uma linguagem poderosa. E hoje a gente vai decifrar a NR26, que é a norma que comanda toda a sinalização de segurança aqui no Brasil. Vamos entender direitinho como ela funciona e transforma os locais de trabalho em lugares bem mais seguros. Bom, nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. A gente começa pelo básico, né? O que é, afinal, a NR26? Depois, vamos mergulhar no código de cores da segurança. E, em seguida, entender o padrão global para classificar produtos químicos, decifrar os rótulos e as fichas de dados. E, para fechar, vamos ver por que o treinamento é a peça que une tudo isso. Então, vamos lá. Seção 1. O que é a NR26? Para a gente entender a real importância dessa norma, a gente tem que começar pela base, pelo alicerce dela. Qual é o seu verdadeiro propósito e por que ela é a fundação de toda a comunicação sobre segurança? Olha só, a gente pode pensar na NR26 como um idioma universal da segurança. O objetivo principal dela é simples, mas ao mesmo tempo muito poderoso. Garantir que um aviso de perigo em São Paulo seja entendido exatamente da mesma forma lá em Manaus, sabe? Sem nenhuma margem para dúvida. É essa padronização que cria um ambiente onde todo mundo fala a mesma língua quando o assunto é segurança. No fim das contas, por trás de toda a papelada e da regulamentação, a missão é uma só: evitar acidentes. O ponto crucial é esse: transformar riscos que a gente não vê em alertas óbvios, criando uma comunicação visual que qualquer pessoa bate o olho e entende, na hora. Ok, vamos para a seção 2, as cores da segurança. Agora, a gente vai falar do aspecto mais visível da NR26, as cores. E olha, elas não estão lá para deixar o lugar mais bonito não, hein? Cada cor tem um significado bem específico e uma função crucial, que vai muito além da estética. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta é super estratégica. Como é que as cores podem de fato proteger as pessoas? A verdade é que elas funcionam como ferramentas de comunicação. Silenciosas, sim, mas extremamente poderosas. Elas transmitem mensagens de segurança numa fração de segundo. As cores têm funções bem claras: identificar equipamentos, delimitar áreas, sinalizar tubulações e, claro, alertar sobre riscos. Mas o ponto que parece até contraintuitivo, mas que na verdade é genial na norma, é este aqui. O uso de cores deve ser o mínimo possível. Ué, por quê? Porque o excesso de informação visual, aquele carnaval de cores, acaba causando distração, confusão e até cansaço. Na segurança, pode acreditar, menos é muito mais. Agora, a seção 3, classificação química. Se as cores são a linguagem para os perigos físicos, como é que a gente comunica os riscos que não podemos ver, como os dos produtos químicos? É aqui que a NR26 entra na sua parte mais técnica e adota um padrão mundial para garantir que todo mundo esteja falando a mesma língua. E esse sistema é o GASH, o Sistema Globalmente Harmonizado. É uma iniciativa da ONU para criar um idioma universal para os perigos químicos. A lógica por trás disso é brilhante. Um pictograma de caveira num frasco na Alemanha tem que significar exatamente a mesma coisa que aqui no Brasil. É a globalização a serviço da segurança. E aqui a regra é clara, não tem exceção. Todo e qualquer produto químico no ambiente de trabalho precisa ser classificado seguindo os critérios do GHS. Não tem margem para interpretação. É uma obrigação fundamental para proteger a saúde e a segurança de todo mundo. Beleza, seção 4. Rótulos e fichas. Ótimo, então os produtos químicos estão classificados. Mas como é que essa informação super importante sai do papel e chega nas mãos de quem realmente está manuseando o produto? A resposta está em duas ferramentas essenciais: os rótulos e as fichas de segurança. O rótulo é a primeira linha de defesa. É aquele aviso rápido, direto, que fica ali na embalagem. Ele foi projetado para dar informação essencial num piscar de olhos, antes mesmo de o recipiente ser aberto. É tipo o leia-me da segurança química. E um rótulo GHS eficaz é como uma receita de bolo, sabe? Tem 6 ingredientes obrigatórios. Primeiro, a identidade do produto. Segundo, os pictogramas de perigo. Terceiro, uma palavra de advertência. Quarto, a descrição do perigo. Quinto, as frases de precaução. E, por último, algumas informações extras. Juntos, esses elementos resumem informações vitais de uma forma universal. Isso aqui é o GHS em ação.
Se o rótulo é o título de um livro, a ficha de informações de segurança de produtos químicos, a famosa FISPIC, é o livro inteiro. Ela é um manual completo, o documento que mergulha em todos os detalhes técnicos e de segurança sobre aquele produto. E sobre a FISPIQ, tem alguns pontos-chave que a gente precisa saber. A responsabilidade de criar essa ficha é de quem fabrica o produto. Ela é obrigatória para todos os produtos perigosos. E o ponto mais importante, a empresa tem o dever de garantir que todo trabalhador tem acesso fácil e irrestrito a essa ficha. A informação não pode de jeito nenhum ficar trancada numa gaveta. Chegamos na quinta e última sessão: informação e treinamento. Pensa bem, de que adianta ter os melhores sinais do mundo, os manuais mais completos, se ninguém souber o que eles significam? É por isso que o pilar final da NR26 é talvez o mais importante de todos: garantir que o conhecimento chegue a todo mundo. A norma cria aqui uma via de mão dupla, é uma responsabilidade compartilhada. De um lado, a empresa tem o dever de fornecer acesso às fichas e treinar sua equipe. Do outro lado, o trabalhador tem o direito de receber esse conhecimento para poder se proteger. É um equilíbrio fundamental. Mas não é qualquer treinamento que serve, não. A norma é bem específica quanto a isso. O que exatamente precisa ser ensinado para que um treinamento seja considerado completo e realmente eficaz? O treinamento precisa cobrir 5 áreas essenciais: como ler o rótulo, como usar a FISP, quais são os perigos específicos dos produtos que estão ali no dia a dia, quais são as medidas preventivas para um uso seguro e, o que é crucial, o que fazer em uma emergência. O objetivo não é decorar regras, é preparar para a ação. E agora fica a reflexão final que a gente leva desta análise. Uma reflexão para o dia a dia. A sinalização nos locais de trabalho é realmente clara? Ela consegue comunicar os perigos de uma forma eficaz para proteger a todos? A NR26 não é só um conjunto de regras, é uma ferramenta para garantir que a resposta para essas perguntas seja sempre um sonoro sim. Próximo passo: se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de comentar o que achou, deixar seu like e compartilhar com os amigos.